Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, aqui é o Bruno do suporte do Sistema RAM e eu vim mostrar para vocês nesse vídeo um pouco sobre a parte de emissão fiscal no Sistema RAM, como que funciona toda a lógica fiscal dentro do sistema, show de bola? Antes de mais nada, gostaria de falar aqui que o nosso sistema não é um emissor fiscal completo, então você consegue emitir 90% das emissões fiscais que hoje em dia a gente tem aí, né, na Receita. Então você consegue nota fiscal eletrônica, você consegue cupom fiscal eletrônico, seja um modelo de NFC ou de SAT, tá? Os dois modelos de cupom fiscal a gente emite. Você consegue emitir conhecimento de transporte, manifesto eletrônico e por aí vai, né? Cartas de correção e por aí vai. Tendo isso em vista, então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte fiscal e mostrar como isso se integra no dia a dia aí para quem que digita as vendas dentro do sistema, enfim. Tudo começa com a parte de cadastros, tá? Os cadastros no sistema devem ser feitos e pensados, né, considerando que você emite nota. Então, para uma empresa que emite nota, quando você vai fazer um cadastro geral, você precisa colocar no cadastro as informações que a Receita Federal solicita para que uma nota fiscal passe, né? Senão a Receita Federal não deixa a nota fiscal passar. Quais informações são essas? Ó? Aqui no arquivo, habilita/desabilita campos obrigatórios, nós temos no Sistema RAM, na parte de cadastro de cliente, um indicativo. Então, tudo que está em vermelho grifado são informações obrigatórias para a Receita Federal aceitar uma nota fiscal para esse cliente, tá? Atenção, nota fiscal eletrônica, beleza? Cupons fiscais você consegue fazer para consumidor genérico sem ter que destacar esse monte de informação. Então, a nota fiscal eletrônica ela solicita todos esses campos que estão em vermelhos, beleza? E se você não sabe fazer um cadastro de cliente ainda, indico que assista o vídeo que está aqui na descrição. Nele eu mostro para vocês como faz um cadastro de cliente, um cadastro de produto, tá? E também como lançar um pedido de venda. Então, na tela de cadastro de cliente, nós temos tudo que é obrigatório grifado em vermelho para poder transmitir a nota fiscal. Eu tenho um exemplo aqui, o meu cadastro de código 1, ele está com todas as informações que a nota fiscal solicita, né, que a Receita Federal solicita para que uma nota fiscal passe. Então, repara que tem que estar tudo bem preenchidinho. Show de bola? Bom, ainda se tratando da parte de cadastros, o mesmo ocorre para produtos. Quando eu emito a nota fiscal, eu preciso cadastrar meu produto, levando em consideração que ele vai possuir alguns códigos fiscais aqui que eu preciso preencher, como a nomenclatura comum do Mercosul, conhecida como NCM, tá? O campo de origem e o CSOSN ou CST, dependendo aí do regime tributário da sua empresa. Esses três códigos podem ser obtidos com auxílio do escritório de contabilidade, tá bom? São códigos que você solicita para o escritório de contabilidade e eles passam para vocês preencher aqui na relação do produto. Então eu tenho um produto de exemplo 2, esse produto eu já deixei os códigos preenchidos corretamente, tá bom? Se tratando de nota fiscal, esse campo é obrigatório, senão a nota fiscal não passa. Eu tenho um aqui que está vazio, a gente vai fazer o teste com os dois, tá bom? Então, tanto com vazio quanto com preenchido, para vocês darem uma olhadinha. Então, tendo os meus cadastros bem alinhados, levando em consideração que eu emito nota fiscal, né? Então, todos os meus cadastros de produto têm essa parte cadastrada, todos os meus cadastros de cliente têm as informações necessárias para uma emissão de nota fiscal, que são aquelas grifadas em vermelho, eu já posso então partir para a emissão de nota fiscal. Então, a nota fiscal eletrônica ela vai ser emitida a partir de um pedido, né? Então, seja esse pedido de um pedido de venda, um pedido de remessa, um pedido de retorno, devolução. O pedido no Sistema RAM, ele vai ser basicamente o coração do sistema para emissão de nota fiscal. Então, aqui na tela de orçamentos e pedidos, nós vamos ter um botãozinho chamado NFE, esse botão aqui, que quando eu clico, ele cria uma nota fiscal eletrônica para mim, desse pedido de venda. Então vamos lá, se eu uso o PDV, né, o ponto de venda, ou conhecido também como venda de balcão, né, que é aquela telinha de caixa bem bonitinha que padaria, mercado costuma utilizar, sempre que eu faço uma venda, né, nessa tela aqui, essa tela em azul, vou colocar um truco aqui, ó. Sempre que eu faço uma venda nessa telinha, ele gera para mim orçamentos e pedidos. Sempre que eu faço uma venda pelo celular e importo pelo sistema, ele gera orçamentos e pedidos. Sempre que eu importo uma venda feita de algum e-commerce, como o Mercado Livre, por exemplo, ele gera orçamentos e pedidos. Então, toda venda no sistema gera orçamentos e pedidos. É nessa tela de orçamentos e pedidos que a gente vai usar para fazer a nota fiscal eletrônica aí ser emitida, tá bom? Esse pedido ele pode ser de venda, ele pode ser de compra, ele pode ser de devolução, ele pode ser um pedido de qualquer categoria ou classificação, tá? Qualquer natureza. Então, essa nota fiscal a gente vai digitar aqui. Então, eu vou simular para vocês um pedido de venda e uma emissão de nota fiscal, tá bom?
A gente vai clicar em novo para gerar um novo orçamentos e pedidos. E esse lançamento de pedido aqui, eu tenho um videozinho que ensina, é o mesmo vídeo que tem o cadastro de cliente, o cadastro de produto, nele eu ensino a lançar pedidos também, tá bom, pessoal? Tanto pedidos de venda quanto pedidos de compra. Então, a gente vai lançar um pedido de venda, eu vou informar que o cliente que está recebendo essa nota fiscal é esse cliente de teste, e eu vou informar que o produto sendo vendido é o produto de exemplo 2. Vou colocar aqui uma quantidade, vou deixar em R$10 mesmo, e vou tirar ele de orçamento, vou pôr ele para aprovado, né? Vou dar um gravar. Gera o financeiro, tá pronto. Coloquei esses parâmetros aqui, o cliente meu produto já está corretinho, cadastrado da forma certa, é só eu clicar em NFE. Nisso ele gera um documento fiscal. E nessa telinha a gente tem a possibilidade de transmitir a nota, imprimir a nota, cancelar a nota fiscal, inutilizar a nota fiscal, enviar essa nota fiscal via e-mail ou até mesmo transmitir uma carta de correção eletrônica, que também tem vídeo tutorial ensinando como fazer uma carta de correção, tá bom? Então aqui a parte de transmissão, ó, antes de eu transmitir, eu sempre tenho a opção de imprimir o DANF, para visualizar, ter uma prévia dessa nota fiscal. Repara que ela até fica destacada aqui, ó, a nota fiscal não foi transmitida ainda, então não tem problema, essa impressão que você está visualizando ela é apenas a nota fiscal antes de ser transmitida, tá bom? Daí ele sai tudo aqui, as informações, tudo certinho, tá certo? A logo da sua empresa. E a nota fiscal, depois de validada, a gente já consegue transmitir a NFE. Então, clicando aqui, ele vai fazer a transmissão dessa nota fiscal eletrônica para a Receita Federal e vai gerar o arquivo DXML, tá? Arquivo esse que vai ser salvo numa pasta, você consegue extrair depois, no final do mês, para poder enviar para o escritório de contabilidade e fazer a apuração de imposto. Tá bom? Falando um pouquinho sobre a parte de cadastros ainda, olha só o que acontece se eu deixar aqui um cliente que não tem as informações completas e um produto que também não tem as suas informações fiscais completas. Ó. Vou gerar isso daqui bonitinho, do mesmo jeito que eu fiz o outro. Ó. Beleza, criei um orçamento de pedidos de venda. Vou gerar a nota fiscal, o sistema ele vai falar para mim que eu não posso gerar uma nota fiscal com cadastro incompleto. Tá? Isso aqui é uma exigência da Receita Federal, então o sistema ele impede eu de fazer erros operacionais e de repente passar uma nota errada ou não conseguir, né, gerar a nota aí. Enfim, ele já me previne desde o início. Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, muda um pouquinho quando a empresa ela muda de regime tributário. Então vamos lá. O sistema hoje em dia ele é configurado pensando no regime tributário da sua empresa. Então, toda essa simulação que eu fiz aqui é para uma empresa de Simples Nacional, que normalmente é o regime tributário mais comum aí no mercado, tá? Mas se a sua empresa é de lucro presumido, né, real, é uma empresa normal, você vai ter uma série de tributações e impostos que serão destacados a mais, né? Uma série de destaques na nota fiscal que são considerados para uma empresa de lucro presumido, como, por exemplo, reduções na base de cálculo, cálculo de ICMS, então a base de cálculo de ICMS, o valor, né, a alíquota de ICMS, PIS e COFINS, tem vários outros, né, que a gente precisa considerar e cada empresa tem sua própria metodologia de apuração, vamos falar assim, com o auxílio do escritório contábil. Então é muito particular de empresa para empresa a maneira como cada empresa, né, vai tributar suas notas fiscais aí. Então o sistema ele tem toda a parte de cadastro de regras de imposto para automatizar tudo isso daí. Vou dar uma mostrada para vocês aqui. Empresas que são do regime de Simples Nacional ou MEI não precisam se preocupar neste momento, tá? Inclusive se você é do regime do Simples Nacional, não precisa assistir o restante do vídeo. Aqui agora é mais para o pessoal aí do regime tributário de lucro presumido. Mas na tela de cadastro do produto e também na tela de controle fiscal, nós vamos ter aqui cadastro de reduções, né, na base de cálculo. Então, eu consigo criar regras a partir de alguma relação que o escritório contábil possa passar para a gente e mandar o sistema respeitar essas regras. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma especificidade de que todos os meus produtos do NCMX, quando forem vendidos para tal estado, para empresas optantes do Simples Nacional, ele vai destacar tal redução na base de cálculo. Ou, por exemplo, sempre que for feita uma venda no CFOP tal, eu quero que o sistema coloque CST de PIS e COFINS X. Eu consigo colocar todas essas regras no sistema, tá? Através dessa telinha aqui.
tem tutorial só para como operar a regra de sistema, de imposto no sistema, tá? E tudo isso daqui é muito particular de empresa para empresa, então eu não vou mostrar exatamente como fazer esse procedimento, porque isso é discutido e conversado via ligação diretamente com o proprietário da empresa ou, né, com a gente aqui do suporte do sistema, vocês podem entrar em contato também. Então, normalmente, a pessoa responsável pela parte fiscal da empresa entra em contato conosco, a gente entende como vai ser a regra de imposto dela, cadastra as regras, né, juntamente, e passa a instrução ideal, tá bom? Tudo isso com o auxílio do contábil, que é quem vai ser responsável por ditar como sua empresa vai tributar suas notas fiscais aí. Mas, pessoal, o que eu quero mostrar aqui no finalzinho desse vídeo é que dá para colocar regras de imposto no sistema para fazer a sua empresa tributar tudo por automático. Então, no final das contas, até essas empresas que destacam mais imposto vão ter o mesmo operacional, que é clicar em NFE e gerar a nota fiscal. Verifica, transmite. Então, o procedimento ele é muito simples. Clicou em NFE, transmitir NFE. São 2 cliques para cada nota que eu vou fazer, tá bom? Consigo emitir notas em massa, então várias notas fiscais de uma vez, isso é possível para empresas que têm faturamento muito alto, né, por dia. E se você tem a necessidade de emitir cupom fiscal por essa tela de orçamentos e pedidos, também é possível. Assim como a gente tem esse botão NFE, existe a possibilidade de colocar o botão de NFCE, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica, aqui do lado, ou o SAT também, tá? Que são os cupons fiscais. Então, por essa tela você tem a possibilidade de emitir o NFE ou a NFCE também. Show de bola? Eu espero que eu tenha explicado aqui um pouquinho sobre como funciona a lógica de nota fiscal eletrônica no sistema. Espero que tenha dado para ajudar vocês a entender. Vale lembrar, então, que esse procedimento todo a gente acompanha no início. Então, você vai emitir sua primeira nota no RAM, pode chamar a gente do suporte que nós auxiliamos vocês, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, uma ótima tarde.